Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre paralisia do sono. E aí, quem aí já teve paralisia do sono? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo já tiveram esse negócio. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, vamos aos relatos de hoje sobre paralisia do sono. Os 3 primeiros relatos são do mesmo rapaz. Olha só, o mesmo rapaz com 3 relatos aqui sobre paralisia do sono. Então, vamos ver. Vamos para o primeiro relato, que é este daqui. Lembrando que os nomes estão todos trocados em todos os relatos, beleza? Minha primeira paralisia do espírito. Do espírito? Olha lá. Me chamo Fulano, acompanho o canal desde 2016 e esses fatos ocorreram entre 2018 e 2021. Não estou exagerando, mas já tive cerca de 50 paralisias do espírito, ele fala aqui. Ou seja, já estou bem calejado nesse sentido. Separei as que mais me marcaram. Então eu aqui falando, olha, ele tem 3 relatos. Cara, ele teve mais de 50 paralisias. Então, beleza. Separei aqui as situações que mais me marcaram. Não com o intuito de causar medo ou tirar o sono de alguém, mas sim para ajudar quem esteja passando por esse tipo de situação. Que acredito é até comum, viu? Isso ocorreu em 2018. Na época, eu achava que a paralisia do espírito era coisa da cabeça das pessoas que iam dormir com a mente sobrecarregada, com o estômago cheio, o que pode, assim, ser uma explicação plausível para pesadelos. Acredito que era em meados de julho para agosto, pois fazia muito frio. Na paralisia, me deparei durante a paralisia, me deparei eu me vi talvez dentro de uma dessas barracas que se utiliza para acampar. Ela estava aberta e do lado de fora era um ginásio de esportes com um ambiente parcialmente escuro e totalmente vazio. E eu comecei a sentir uma presença. Peraí, agora eu não entendi. Ele estava dormindo dentro de uma barraca? É isso, quando ele teve essa paralisia? Ou ele estava dormindo na cama dele e aí ele paralisou e se viu nesse lugar? Eu não entendi isso ainda, mas continuando. Então eu comecei a sentir uma presença, uma energia ruim do meu lado, que inicialmente era suportável. Só que aquilo foi ficando cada vez mais forte e pesado. Aquilo me oprimia de uma forma que parecia que tinha algo em cima de mim. Chegou em um ponto que não dava mais para suportar. Estava muito pesado e aí eu comecei a sentir as minhas forças serem drenadas. Então eu senti que o Senhor Jesus entrou em minha mente e eu ouvi o seguinte: vai, fulano, repreenda. Na hora eu fiquei com medo e não quis repreender, achando que deixaria aquilo ainda mais bravo ou aquilo ficaria pior para mim. Então, Jesus falou novamente: vai, fulano, repreenda. Então eu vi que tinha amparo divino. Criei coragem e repreendi. Eu disse exatamente as seguintes palavras em um tom firme e alto: está repreendido em nome de Jesus toda obra maligna. Não terminei de dizer a palavra maligna. E aquilo que estava do meu lado, que acredito que era um demônio ou algo assim, deu um berro terrível e macabro. Foi a coisa mais apavorante que já ouvi na minha vida, tanto que na hora eu fiquei todo encolhido de medo. Foi um som muito alto, um agudo mesclado com grave, como se fosse um grito de dor. Senti como se eu tivesse queimado aquele ser após ter repreendido ele, devido ao grito terrível que ele deu. Então eu acordei todo encolhido, repreendi mais umas 5 vezes e depois eu levantei, fiz uma oração e aí eu não dormi mais. Peraí, então aqui ele estava paralisado, é isso? E aí ele sentiu aquilo e não conseguia se mexer, né?
Ele sentiu aquela presença, não conseguia fazer nada além disso. Eu só não entendi se ele estava dormindo normalmente na cama e se viu dentro de uma barraca num centro esportivo, ou ele realmente estava dormindo numa barraca num centro esportivo e teve essa paralisia. Não entendi. Mas vamos para a segunda experiência mais marcante desse mesmo rapaz. Legiões tentaram me derrubar da cama. Bom, ao contrário do relato anterior, né, eu não fui submetido ao estado de paralisia imediatamente após cair no sono. Então lá, assim que ele dormiu, ele paralisou. Nesse caso, eu estava sonhando com uma amiga. Estávamos passeando por aqui, pelos bairros da cidade onde eu moro. Estava um sonho até que bem agradável. Foi então que, num momento do sonho, que estava conversando com ela num local mais reservado, um quarto, que era um quarto, né? E eu senti que algo me puxou do sonho para o estágio da paralisia, que é quando estamos naquele espaço entre dormindo e acordado. É complicado explicar, só quem já teve sabe como é. E eu me deparei, e eu me vi, então, agora, eu me vi na posição que eu costumo realmente dormir, que é deitado de lado, virado para a parede, com a cabeça um pouco levantada e encostada no travesseiro, que também fica levantado. Eu sei, eu durmo de um jeito fora do padrão. E aí eu percebi que eu estava totalmente imóvel, não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, mas eu via nitidamente a parede do quarto. Ana, foi aí que começou o terror. Eu ouvia gargalhadas, e gargalhadas macabras, no pé do meu ouvido direito, como se fosse realmente uma legião de demônios. Se já não fosse o suficiente, eu senti o meu corpo ser puxado ser puxado em sentido para me derrubar da cama. Tipo, puxado para me derrubar mesmo. E aí eu entrei em desespero, porque não era possível fazer nada além de acompanhar aqueles seres satânicos me puxarem. Então eu fechei os olhos e falei bem alto em pensamento: Deus, me ajuda. E aí eu consegui finalmente acordar e sair daquela situação. Terrível, hein? Então, muitas pessoas têm essas paralisias que são acompanhadas realmente de visões, escutam coisas. Alguns dizem que isso ainda é produto do nosso cérebro ali tendo como se fosse um sonho, sabe? Mas eu não sei, eu acho que pode ser as duas coisas. Não descarto a possibilidade de ser realmente algo do nosso subconsciente, alguma coisa da nossa cabeça mesmo, criando ali como se fosse um sonho, mas sabe, dá aquele defeitinho que a gente acorda, mas não acorda por completo, o corpo não consegue se mexer e às vezes você tem ali algumas alucinações. Mas o que eu acho estranho é as pessoas alucinarem com coisas bem parecidas, né? Muitas pessoas. Coisas que a gente nunca ouviu falar às vezes, e quando você começa a ouvir os relatos das outras pessoas, isso bate. Como, por exemplo, o povo das sombras, o homem de chapéu, o homem de capuz e tudo mais aí que eu mesma já vi, eu não sabia da existência disso. Só depois que eu fui ler é que eu fui descobrir que o que eu vi foi o homem de capuz. Mas não sei, gente. Vamos lá pro próximo relato do mesmo rapaz. Um ser das sombras subiu na minha cama. Olha lá, falando em povo das sombras. Me recordo que nesse dia eu estava com bastante dificuldade para dormir e ver as nossas queridas imagens oníricas, né? E relaxar, ou seja, sonhar. Fui pegar no sono, beirava já às 3 da madrugada. Foi então que começou a perturbação. E, ao contrário das outras duas paralisias, essa, por incrível que pareça, eu consegui me mexer, mas só um pouquinho. Eu estava olhando para os pés da minha cama e comecei a observar que tinha um volume preto ali, naquele ponto em específico da cama. Então, ainda deitado, levantei um pouco o meu tronco para observar melhor. E aquilo, quando notou que eu o estava observando, foi subindo em cima da minha cama lentamente. Era uma silhueta totalmente negra e com um aspecto feminino,
mas não dava para ver nada em relação às suas feições, não tinha rosto, mas tinha um cabelão bem comprido. E sim, respondendo o que todos já estão pensando, parecia a Samara lá do filme O Chamado. Ela foi subindo em cima da cama e se aproximando de mim. Aí o pavor foi tomando conta da situação, pois ela já estava chegando bem perto do meu rosto. E quando eu olhei para o lado, tinha um outro ser que estava pendurado no teto. A composição dele era semelhante à daquela mulher que estava subindo na minha cama. Uma silhueta negra sem feições, só que com um tamanho muito maior. Ele já tinha um aspecto de bicho mesmo, de animal. Eu realmente estava numa situação bem complicada. Só que eu não me lembro o que exatamente eu fiz para vencer aquela batalha. Eu lembro simplesmente de ter acordado e sentir o quarto com uma energia pesada. Me levantei, fui usar o banheiro, voltei para a cama, orei e finalmente consegui dormir em paz. Misericórdia, credo, cada situação, hein? Olha, alguma coisa ali querendo ou perturbar mesmo ele, hein? Então, nesse caso aí, esse eu nunca vi, assim, dessa sombra estilo a Samara, feminina, né? Algo assim com o cabelo, mas misericórdia, credo, nessa situação. Aí, nesse caso, ele conseguia se mexer um pouquinho, mas não totalmente. Meu Deus. Próxima história. Agora é uma moça que nos conta. O que era aquilo de madrugada? Oi, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Bom, eu me chamo Fulana, tenho 17 anos e vou contextualizar rapidinho aqui para que entendam melhor a história. Sempre gostei de coisas místicas, de fantasia e lendas quando era criança, mas sempre fui muito medrosa. Quanto mais velha, mais curiosa eu ficava sobre esses assuntos. Consequentemente, comecei a acreditar em muita coisa. Minha mãe é sensitiva e eu acredito que eu seja também, mas num grau muito menor, já que bloqueio muitas coisas por medo. Agora vamos ao relato. Sempre que eu sonhava, era muito raro que fosse nítido, tipo ver o rosto de alguém. Mesmo que eu soubesse quem era, eu não conseguia ver muito bem, entre outras coisas assim. Porém, ultimamente isso tem mudado. Eu consigo ler nos sonhos, eu vejo rostos mais definidos e sinto toques como se fossem reais. Alguns meses atrás foi a primeira vez que realmente algo estranho aconteceu. Eu tinha chegado bem cansada da escola, à tarde, e resolvi dormir um pouco. Avisei minha mãe e então dormi. Quando acordei, havia 4 gatos no meu quarto comigo. E eu só me lembro exatamente assim de 2. Um listrado laranja e branco e um preto. Eu não tenho certeza se os outros 2 eram brancos ou o outro cinza, mas eu acho que sim. Eu tenho 4 cães e nenhum gato, só para deixar claro. Ah, então esses gatos eram sobrenaturais lá dentro do seu quarto. Ela tem 4 cães e não tem nenhum gato. Mas ela acordou e havia 4 gatos dentro do quarto. Eu fiquei muito feliz com os animais ali e fui no escritório da minha mãe pedir para ficar com eles. Ah, isso era um sonho. Um sonho meio assim. E fui pro escritório pedir para minha mãe para eu ficar com eles. Quando cheguei lá, eu vi os meus cães dormindo no chão perto dos pés dela. E ela mexia no computador. Mas aí, quando eu ia falar com ela, eu acordei. Sim, Ana, eu estava dormindo e eu achava que eu estava acordada mesmo. Foi muito realista. Contei o sonho para minha mãe e para uma amiga. Minha mãe disse para eu pesquisar o que gatos em sonhos significam. Um mau presságio. Minha amiga disse que gatos são meio que um intermédio entre o mundo daqui e o de lá, e que nos protegem. Disse também que provavelmente eu estava em perigo e eles foram enviados para me proteger. Bom, isso passou e quase cheguei a esquecer até essa semana. Era de madrugada, eu tinha acordado meio sonolenta quando vi a porta do meu quarto meio aberta e uma luz muito forte vindo do corredor. Minha cama fica encostada na parede de frente para a porta.
ouvi passos vindo de lá, igualzinho meu pai andando. Mas por algum motivo eu tinha certeza que não era o meu pai. Vi a porta se abrindo mais e fechei os olhos imediatamente. Eu conseguia sentir que aquilo ia se aproximar da minha cama e de mim. Eu estava virada para a parede, completamente imóvel, quando senti uma mão se apoiar na cama e aí eu quase parei de respirar. A coisa que eu via na minha cabeça, né, eu via na minha mente que era algo humanoide, marrom, magra, com mãos grandes e com garras e sem rosto. Essa imagem veio na minha cabeça, não sei nem porquê. Foi quando eu senti como se aquilo aproximasse a própria cabeça da minha para me cheirar. Foi então que eu acordei. De novo eu estava sonhando, mas acordei paralisada. Tentei mexer os meus braços, mas estavam pesados, então simplesmente apaguei de novo. Eu não sei explicar o que eu senti, mas eu não fiquei apavorada, apenas com um pouco de medo. Sempre que me ocorre uma paralisia, eu simplesmente penso em Deus e consigo me mexer novamente, mas logo durmo como se eu desmaiasse, na verdade. Porém, dessa vez, eu nem precisei pensar, eu só dormi. De manhã, demorei um pouco para lembrar do ocorrido, mas quando finalmente me lembrei, eu não sabia explicar o que tinha acontecido, apenas segui o dia. E à noite eu contei para os meus pais que me mandaram orar. Não aconteceu mais nada, graças a Deus, e nem quero que ocorra, mas eu queria saber o que aconteceu, pois foi muito real, assim como o sonho dos gatos, só que bem mais assustador. Alguém sabe me dizer o que pode ter sido? Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Beijo pra você, obrigada. Então, já ouvi dizer também que gatos transitam em várias dimensões, ou eles transitam tanto no mundo daqui dos vivos como no astral. Então, quando você falou desses gatos que você não tem, estavam lá, eu já imaginei, nossa, pode ser os gatos que estavam no astral, mas não, né? Enfim, não sei. Realmente acredito que gato, sim, pode ser proteção. E agora, por que dessas sombras estarem vindo? Eu também não sei. Se alguém aí souber, por que a gente... Será que já ouvi dizer que pode ser em momentos que a gente não tá muito bem, né? A nossa vibração não tá muito boa. A gente tá num período meio depressivo, meio triste. Já ouvi dizer também que quando você tá num período de... Não sei se essa é a palavra, mas ascensão espiritual, quando você está buscando muito o espiritual, se ligando a algo elevado, você é meio que tentado a largar disso, ou apurrinhado aí pelas forças malignas para que você não atinja lá, não eleve o seu espírito, algo assim, né? Então, eu não sei, se alguém souber... Meu Deus, isso foi um gol? São Paulo deve estar jogando, sei lá. Bom, expliquem aí se alguém souber mais, deixa nos comentários, se também já teve uma experiência com paralisia do sono. Se fala, não, isso aí tem total explicação científica, explica aqui também pra gente, tá bom? Próxima história, paralisia durante o sono. Mais uma moça que nos conta. Olá, Ana e demais pessoas. Conheci o canal por acaso e estou maratonando. Adorei os vídeos que vi até agora, principalmente os de Maledite. Sou mulher, atualmente tenho 25 anos, sou graduada na área de agrárias, moro na fazenda que trabalho e meu pai mora na fazenda onde ocorreu esse relato. Moramos em estados diferentes, logo o vejo apenas nas férias. Quando mais nova, sempre via vultos, ouvia vozes e por aí vai. Eu não gostava de ficar sozinha no escuro, até que um dia o meu pai também viu uma sombra com olhos vermelhos vindo ao meu lado. Vindo do meu lado, sei lá. Eu saí correndo para o meu quarto e depois ele entendeu o meu medo e evitava me deixar sozinha em casa. O que o fez agilizar o processo do meu batismo. E depois do batismo e de muito pedir para Deus para não mais ver essas coisas, reduziu muito a frequência.
Ficou apenas ali alguns arrepios, algumas paralisias do sono, mas nada muito grave. Tipo, a coisa ficava longe. Mas até aí tudo bem. Um dia, na fazenda, eu ainda cursava faculdade, tinha uns 21 anos nessa época, nós recebemos visitas. Logo fui dormir na barraca de acampamento no quintal, próximo à capela de Nossa Senhora Aparecida, que somos devotos. Fui dormir lá para as visitas se acomodarem no meu quarto. Sabe como são moradores do interior, né? Tratam muito bem as visitas. Enfim, eu estava dormindo de barriga para cima e o rosto virado para o lado. Acordei com uma sensação estranha, muito medo e uma dificuldade de respirar. E vi algo muito branco, magro e horrível deitado na mesma posição que eu, mas com o rosto virado para mim. Eu não conseguia me mexer, típico da paralisia. Eu não conseguia gritar, então eu achei que a minha hora tinha chegado. E infelizmente algo horrível tinha vindo me buscar e não era um anjo lindo e maravilhoso, não. Quando vi um clarão enorme, seguido de um estrondo, e aí eu pensei, eu devo seguir a luz, só pode, eu morri. Logo ouvi a voz do meu pai me chamando e voltei ao normal. Então pegamos a barraca para eu ir dormir dentro de casa. Havia caído um raio e ele lembrou que eu estava sozinha lá fora. Levamos minha barraca para a cozinha, ao lado do quarto dele. Dizem que quanto menor o tempo entre o clarão e o estrondo do raio, do trovão, né, mais próximo de você está. A chuva, né, estaria mais próxima. E nesse caso foram uns 3 segundos entre o clarão e o estrondo. Ou seja, ou o raio está próximo de você, é isso que ela quer dizer? Ou seja, cai um raio, pelo jeito, próximo de casa, mas não o suficiente para nos causar danos, mas o suficiente para o meu pai ficar com medo de me deixar lá fora sozinha. E algo estranho foi que caiu o raio, mas não estava chovendo, e nem choveu naquela noite. E não havia chovido durante o dia. Graças a Deus não tive mais nenhuma paralisia e espero que eu não tenha mais. Não contei para o meu pai, nem para ninguém. Eu não deito mais nessa posição também e sempre oro antes de dormir. Enfim, Ana, espero não ter mais paralisias durante o sono. Tenho mais relatos da época de infância e mando futuramente. Um beijo para você, obrigada. Esse negócio do barulho é que o pai dela escutou também. Parece que foi meio que uma intervenção divina para ele tirar ela de lá. Porque tinha uma coisa, antes do raio, de tudo, tinha uma coisa deitada com ela, gente. Credo, uma coisa magra, tudo branco. E ela sabe que tava... Então, ela via forma o suficiente, não tinha rosto, nada disso. Mas ela sabia que o rosto, ela não descreve rosto, pelo menos, estava virado para ela. Então, dava para identificar um corpo muito magro e muito branco ali, alguma coisa, né? Coincidência? Não estava chovendo, não tinha nada, de repente dá um raio e um trovão e depois mais nada. E aí o pai dela, né, lembrou, nossa, eu preciso tirar ela de lá, porque, né, vai cair um raio, chove, não sei o quê. Muito interessante, mas esse barulho que ela falou que ouviu, eu já até ia falar que uma vez eu tive paralisia de lado, porque geralmente eu achava que isso acontecia quando a gente tava de barriga para cima, mas eu já tive paralisia virada de lado. Eu não sei não se eu não tive de bruços, agora eu não lembro. Mas aí eu lembro que na hora que eu paralisei, deu um barulho no meu ouvido, como se fosse um estouro da energia, sabe? Um pau! Assim, parece que explodiu alguma coisa no meu ouvido, assim. E aí, que com o estouro, eu paralisei. Com esse barulho. Mas eu tenho consciência de que foi só dentro foi na minha cabeça, sabe? No meu ouvido, não sei. E aí, imediatamente, já começou a vir aquela sensação mas é interessante que eu não estava dormindo também. Eu estava deitada para dormir, esperando o sono chegar de lado. E aí, de repente, deu um estouro e eu paralisei, acordada. Sabe, não tinha chegado a dormir ainda.
E aí, imediatamente, já começou a vir aquele medo. Parece que imediatamente você já começa a sentir uma presença. Você falou, vai vir, vai acontecer uma merda, vai aparecer um fulano da sombra aqui, eu não sei o quê, mas alguma coisa vai pegar meu pé, eu não sei. Já começa a vir aquela sensação. Aí, e fica a dica aqui pra vocês também. Aí eu lembrei de algo que eu li no site sobrenatural.org, de um rapaz que teve a paralisia e deu essa dica. E na hora eu lembrei da dica desse rapaz que eu li, falei, vou tentar aplicar. Que ele fala assim, primeiro, calma, porque quanto mais você se desesperar e tentar mexer todo o corpo ou sair daquilo assim, mais você fica paralisado. Então você calma e tenta mexer o menor músculo que você conseguir. Aí eu pensei no caso do rapaz, eu acho que ele começou a mexer um dedo, sabe? Aí parece que vai soltando, aí ele foi mexendo o dedo devagar, aí foi soltando a mão e ele saiu. Aí eu lembrei disso e falei, o que eu vou mexer? Eu falei, vou mexer a língua. Aí comecei a mexer a língua na minha boca e realmente foi soltando, parece, assim, aí eu voltei. Aí eu falei, ai, rapaz do céu, eu paralisei, que medo! E acho que a partir desse momento, parece que toda vez que eu começava a dormir, era como se eu sentisse uma leveza estranha no corpo. Parece que eu ia sair voando. Essa era a sensação. Mas eu não imaginava nada, só me dava uma sensação esquisita. Aí eu acordava. Então eu comecei a ficar com medo de dormir aquela noite, porque parece que eu ia dormir, eu ia voar, sei lá, vinha um gelo, assim, sabe? E aí depois me falaram, Ana, talvez você fosse se desprender, você tava, tipo, você tava querendo fazer uma viagem astral, sabe? Mas você não deixava, você voltar. Eu falei, pode ser. Eu falei, eu não, tô com medo de ver alguma coisa aí fora do meu corpo. Foi difícil aquela noite dormir. Mas fica a dica, que se você paralisar, tenta mexer o menor... Calma primeiro, eu sei que é difícil manter a calma quando tem um bicho do teu lado, mas tenta mexer o menor músculo possível. Às vezes isso pode ajudar. Mas por que essas coisas vêm acompanhadas, né, dessa sensação de que tem as coisas ali? Será que é um momento que você passa? Você passa o limiar do físico pro astral? E aí no astral tá cheio de coisa aqui em volta, aí você tá vulnerável a isso, né? E não deve estar habitado muito por anjos de luz, deve ser aquele povo que tá zanzando por aí, né? Bom, vamos continuar então. Para o último relato desta coletânea sobre paralisia do sono. O sonho maligno. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana e esse relato aconteceu ano passado, em 2021. Eu tive um relacionamento muito conturbado com o meu ex. Não sei se depois desse sonho as coisas complicaram entre nós, entre traições e mentiras, sabe? Mas esse relato do maledito vai ficar para uma próxima. Ana, eu costumava dormir na casa do meu ex nos finais de semana, pois eram os nossos dias de folga e eu acabava por dormir lá. E aí segunda-feira eu ia trabalhar. Ele sempre acordou cedo para trabalhar e nesse dia não foi diferente. Ele acordou, se arrumou e sempre me dava um beijo de despedida e ia embora. E eu acabava por despertar do meu sono, né? Enrolei um pouco na cama e decidi que eu ia dormir mais sim, pois eu ia trabalhar mais tarde, eu poderia ficar com sono quando eu fosse trabalhar, então eu queria dormir mais. E fui dormir. E assim que fechei os olhos para cair no sono, eu senti o meu corpo paralisado. Sim, tive uma paralisia do sono, a primeira. Ah lá, tô falando, ela não fala que ela dormiu, ela deitou, ó, fechei os olhos para cair no sono e senti o meu corpo paralisado. Pelo que eu entendi aqui, foi que nem ela não chegou eu tô dormindo e acordei paralisada. Não, ela nem chegou a dormir e o corpo paralisou. Olha lá, ó, tive a primeira paralisia do sono e meu espírito saiu do corpo. Eu vi o meu corpo dormindo e eu ouvi um barulho. Então, talvez, será que é isso que estava começando a querer acontecer comigo? Eu estava querendo sair do corpo, mas eu não deixei. Falei, não vai ficar aqui, não vou sair. Eu ouvia um barulho de batidas e quando olhei, eu vi que tinha alguém batendo na porta. Eu via meias vermelhas debaixo da porta e abri, achando que o meu ex havia esquecido alguma coisa, né? E voltou.
abri e aquilo entrou, deitou na cama e eu acabei deitando também, achando que era o meu ex. Quando fui chegar perto e tocar, eu não conseguia ver o rosto. Eu só conseguia enxergar uma fumaça negra. E aquela coisa ficava dando gargalhadas, tipo, ha, 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 ha. Eram gargalhadas altas e grossas, sabe? E aquilo me dava uma agonia tremenda. Eu só conseguia imaginar em como sair dali. E eu não conseguia. Com muito medo, virei para o lado oposto daquilo e comecei a rezar a Ave Maria. E comecei a pedir a Deus que me libertasse daquilo. E aí eu voltei para o meu corpo. Assustada, olhei para o celular e vi que só tinha se passado 10 minutos do sonho. E agradeci a Deus por não ter continuado naquela agonia horrível. Eu sei que depois desse dia as coisas entre mim e meu ex só pioraram. E hoje em dia nós não estamos mais juntos, né? É o ex, afinal. Mas, Ana, seria um aviso para terminar antes que piorasse? Porque sei que vi a pior coisa e eu não desejo a ninguém. A sensação de estar habitando no espiritual de vez, sem voltar para o corpo, foi uma sensação desesperadora. E se eu não pedisse a Deus, como seria o agora? Ana, obrigada pela oportunidade. Eu acompanho vocês desde 2015 e trarei outros relatos sobrenaturais. Mas se alguém tiver alguma experiência parecida, conta pra mim. Eu vou ficar agradecida. Beijos e fica com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, nesse caso, ela paralisou e saiu, né? Foi pro astral imediatamente. Então, ela tem uma lembrança dela andando, vendo o corpo dela na cama e essa coisa ali que deitou na cama. Agora, eu não sei se foi um aviso para você terminar ou se foi algo mandado, o que acabou levando ao término do relacionamento. Não sei se esse término foi bom, se não foi. Aí a gente não tem mais detalhes desse relacionamento e tal, mas eu acho que é algo meio perturbador para ser algo que estava ali para livrar do relacionamento. Depois disso começou a ter briga, começou o negócio a decair. Não sei. Será que tem relação? Pode até ter. O que era isso? Não sei. Mas é o que eu falo. Quando a gente sai e essa paralisia parece que é aquele negócio que a gente fica travado no meio do caminho. Você não tá nem no físico e nem totalmente no astral, mas você já tá ali na possibilidade de presenciar alguma coisa que esteja passando. E dá a impressão que eles percebem quando você passou pro lado de lá e tá consciente disso. Parece que eles vêm atrás, sei lá, ver, sugar a energia. Quando eu tive agora eu não sei mais dizer se foi a primeira paralisia do sono, mas eu tava de barriga pra cima mesmo, assim. E aí eu acordei, dessa vez sim. Eu acordei, a impressão que eu tive foi que eu acordei e abri os olhos. Só que eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. E eu via parado em cima de mim como se fosse um ser de capuz. Não dava para ver o rosto, era tudo escuro. Inclusive era mais escuro do que o escuro do quarto. E ele tava assim, debruçado, sabe? Como se estivesse em pé, porém com o corpo dobrado, assim, com o rosto, entre aspas, aqui em cima do meu. E eu vi aquilo, eu não conseguia gritar, não conseguia fazer nada, aquilo me dava agonia. E eu acredito que eu comecei a tentar fazer uma oração, porque era travado. E até que eu, abri o olho de novo. É como se eu tivesse acordado de novo, mas agora sim, no mundo físico. Aí eu me mexi, tudo, falei, gente, o que é isso? Acende a luz. Eu fiquei a noite inteira com a luz acesa depois. E foi isso, né? Parece que você acorda, você abre o olho no astral, meio que preso no corpo, e tem essas coisas em cima da gente. Sei lá o que é. Mas se você tiver uma experiência desse tipo, manda o relato pra gente. Deixa aqui os seus comentários, sempre com respeito, por favor. E essa é a coletânea de paralisia do sono, parte 2, né? Porque já tem uma coletânea de paralisia do sono. Mais relatos sobre essas paralisias. Eu tinha uma amiga que ela falou que ela chegava a paralisar umas 5 vezes por noite numa época.
Ela acordava paralisada. Imagina que agonia. Então, por isso que eu falo que pode ter também alguma coisa não sobrenatural, né? Alguma coisa aí neurológica, né? Não sei o que, não sei explicar. Mas acho que nem tudo a explicação é só sobrenatural, mas também acredito que não é só físico e neurológico o negócio, não. Né? Acho que tem um lancezinho sobrenatural em alguns ou em muitos casos também. Ok, espero que tenha gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!